E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Meu nome é Eric e eu estou estudando tabuada. Eu sei sim, tabuada, eu já tenho uma base com tabuada sim, mas saber ela por completo, não tenho essa base ainda por completa, essa consolidação. Mas eu estou estudando, estou aprendendo cada vez mais e eu acredito que eu estou evoluindo. Por quê? Eu vou dizer aqui para vocês aqui nesse vídeo. Primeira dica para vocês: não tentem ficar criando métodos de tabuada para aprender como fazer tal coisa. Não façam isso. Você fazer isso, você vai estar tirando realmente o aprendizado. Por quê? Vou lhe explicar. Se você ficar querendo fazer métodos de tipo assim, ó, macete para aprender tabuada tal, macete para aprender tabuada tal. Isso não é bom porque você meio que vai ficar mais atrasando o seu lado ainda do que aprender mesmo de fato. A realidade é que tabuada é para se decorar. É para decorar, pessoal. Não tem essa de aprender um jeito para poder fazer mais rápido. Isso aí de aprender macetes, isso só funciona para pessoa que tá ali com um raciocínio lógico muito rápido, muito avançado e que domina muito bem a questão de contas de adição, certo? E de raciocínio lógico ali muito rápido. Aquela pessoa que tá naquela coisa ali, ela consegue fazer as contas bem rápidas, porque eu tava estudando sim essas questões de macete, mas estava sendo muito complexo. A única exceção que eu tenho para essa questão de macete é você estudar a questão do macete do 9, que eu vou ensinar aqui nesse vídeo para vocês. Esse do 9 realmente é bom, não demanda você ficar pensando tanto, é bem rápido você pensar e isso ajuda bastante. Domine a adição. Você tem que saber a adição, que é muito importante, para você saber a tabuada. Por quê? Porque pense comigo, 3 vezes 3 é quanto? É 9. Mas que se você quiser pensar rápido na hora, 3 com mais 3 é 6, com mais 3 é 9, entendeu? Então, tipo assim, é necessário que você aprenda a adição, certo? Tenha uma base bem legal com a adição para pensar logo quanto é tal número, porque isso ajuda bastante. Outra coisa que eu falo para vocês é, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma foto, como essa que vocês estão vendo aqui, de uma tabuada no computador. Eu deixo lá no computador. Se você tiver só o celular, não tem problema. Coloca lá no seu celular uma foto dessa aqui, de tabuada, e fica ali, ó. Aí você começa a ler. 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2, 14, pananã, pananã, pananã. Você vai indo e falando em voz alta. Então a primeira técnica é essa, fale em voz alta. Começa a falar em voz alta aquele valor e fica fazendo em voz alta. E outra técnica também é o quê? Você tem que falar em voz alta e depois você falar ao contrário dele. Entendeu? Você tem que falar ao contrário dele. Tipo, 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. Mas 6 vezes 5 também é 30. Então você fica 5 vezes 6 é 30. 6 vezes 5 é 30. Você fica assim, trocando, ao contrário. Por quê? Porque quando você domina tanto uma parte quanto a outra, quando você chegar na tabuada do 6, você já vai estar sabendo que é 30. Entendeu? Então, é tipo assim, isso ajuda bastante você saber o contrário daquela conta também. É muito importante isso, pessoal. Demanda muito mesmo estudo, eu sei disso. E eu creio que você tem como aprender isso aí, cara. Se você não sabe de nada de tabuada, vai demorar um pouquinho mais de tempo, sim, é normal. Eu acredito que se você ali estudar durante uma semana, realmente vai conseguir. Mas se você já tem uma base, está faltando algumas coisinhas ali, eu acredito que dentro de 3 a 4 dias ali, você já, ou até 2 dias, quem sabe, você já está sabendo já tabuada do pé à cabeça. Então, tipo assim, pessoal, outra técnica também, assim, outra dica que eu tenho a falar para vocês é o seguinte: depois que você estiver fazendo essa questão de falar em voz alta, de ficar trocando os números para poder fazer, outra coisa é escrever, pessoal. Você tem que escrever. Escreve, pega ali, ó. Eu tô usando o quadro ali, ó, aquele quadro ali, e eu começo a escrever. Começo a escrever a tabuada toda hora. É o que eu tô fazendo. Eu tô pegando a tabuada e tô colocando. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, pessoal, vou ensinar para vocês aqui agora. Ó, logo quando você estiver escrevendo no papel ou no quadro, você vai fazer o seguinte: você vai colocar a tabuada que você quer aprender e você vai fazer assim, ó. Tá vendo? 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 7, 6 vezes 8, 6 vezes 9, 6 vezes 10, certo? Tu vai colocar todos esses aqui
para você responder, mas depois você vai fazer o contrário também. Vai colocar ao contrário aqui, ó. 1 vezes 6, 2 vezes 6, 3 vezes 6, 4 vezes 6, 5 vezes 6, 6 vezes 6, 7 vezes 6, 8 vezes 6, 9 vezes 6 e 10 vezes 6. Por que você vai fazer isso? Porque você vai exercitar tanto uma parte dele quanto a outra parte. Tipo, porque são o mesmo valor, entendeu? 3 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 3. Então, não muda. Então, você tem que aprender tanto uma parte quanto a outra. Porque na hora quando você for evoluir das tabelas lá da tabuada, você vai estar sabendo bem mais tranquilo. Vai estar logo ó, respondendo rapidinho. Então, vamos lá. Aí você vai fazer o quê? Tu vai pensar, tá, vou responder aqui agora, já estudei e agora eu vou começar a responder. Você tem que responder logo, não pode demorar mais de 5 segundos. E também não pode contar no dedo, certo? Você, na hora que você começar a estudar, tipo, ó, tananana, falando em voz alta e depois você for pôr em prática, você não pode, na hora que for responder, demorar muito tempo. Você tem que responder logo e depois, pronto, certo? E depois ir corrigir, ok? Então vamos lá. Olha lá, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Tá vendo aí, pessoal? Não demorei. Fui logo, ó, pum, 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 pum. Não posso demorar, não posso demorar, não posso demorar. Agora eu vou pro outro lado, ó. 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 6 18, 4 vezes 6 24, 5 vezes 6 30, 6 vezes 6 36, 7 vezes 6 42, 8 vezes 6 48, 9 vezes 6 54, 10 vezes 6 60. Faço logo assim, tá vendo? Sem demorar, pessoal, sem demorar. Pessoal, então, vou agora ensinar para vocês um macete, que é o único macete que eu gosto. Porque a gente sabe que tabuada é para se decorar, não para ficar aprendendo macete. Mas esse aqui realmente vale a pena, que é o macete do 9. Como é que vocês vão fazer o macete do 9? Depois que você colocar aqui no seu papel ou no seu quadro, você vai colocar a tabuada do 9 toda aqui, certo? E agora para resolver como é que vai ser. O do 9 é só você diminuir um número, subtrair, né? Um número, por exemplo, 2 menos 1. Sempre vai ser a subtração do número que está aqui, ó, da quantidade de vezes, menos 1. Entendeu? Então, 2 menos 1 é igual a 1. Aí você vai pensar, o que eu vou fazer? Quanto do 1, depois do 1 aqui, falta quantos números para chegar no 9? Faltam 8. Então, é 18, porque já tem 1 aqui. Se faltam 8 para dar 9 o resultado, então é o que? Juntando aqui 1 ao lado do 8, dá o quê? Dá 18. Então aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, 2 menos 1 é igual a 1. Agora, quantos números faltam para dar 9? Faltam 8. Então eu botei o 8 ao lado do 1 ali e deu o quê? 18. Entendeu? Muito fácil. 9 vezes 2, 18. Agora o 3. 3 menos 1 é 2. Quantos números faltam para o 9, 7. Então, 27. Então, 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, aqui, ó, 3. E boto 6 aqui, ó. Certo? 9 vezes 4, 36. Por quê? Diminuí ali o 4 por 1 e depois coloquei o número que faltava para dar 9, ok? Porque a gente sabe que 3 mais 6 é 9. Então, eu coloquei ali, ó, tá 36, tá tranquilo. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, aqui ó, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Ok, pessoal? O 90 aqui a gente nem precisou botar nada porque já está o número 9, então não precisa colocar nada. Então, ficou o 0. Entendeu, pessoal? Essa é a dica do macete da tabuada do 9. É o melhor macete. Os outros lá eu estava estudando e eu vi que não vale a pena, que você começa a pensar demais, então esse aqui realmente é rapidinho. Você pensa rapidinho ali e já resolve.
Então, pessoal, é isso. Eu ainda estou estudando tabuada. Eu estou evoluindo bastante. Graças a Deus ali estou evoluindo bastante. Ainda tenho que finalizar algumas coisas assim, sabe? Na questão de ficar escrevendo ali, eu já sei já quanto é que é no papel e tal. Eu tenho agora que treinar quando me perguntam um valor. Então eu tenho que começar a pôr mais em prática isso para treinar essa questão. Outra dica que eu dou para vocês também é chamar alguém para começar a perguntar para você quanto é tanto valor da tabuada de forma aleatória, que é o mais importante. Então é isso, pessoal. Estou aqui evoluindo e nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês mais se eu já consegui zerar a tabuada, né? E lembrando, não fique com vergonha, isso é normal, mas você tem que fazer por onde para resolver essa questão aí, essa deficiência aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado por você que está assistindo, inscreva-se aqui no canal e valeu!